O Patrício, como você já sabe, tinha dado um ultimato a Cecília, dizendo que ela teria que escolher entre a Malu e ele, e depois que a Cecília tenta defender a Malu, o Patrício se levanta revoltado, dá-lhe um grito na Cecília e pede para que ela deixe de rodeio e diga logo qual dia que ela quer que ele saia daquela casa. A Cecília pede para ele não fazer isso porque ela não quer ter que decidir entre as duas pessoas que ela mais ama na vida. O Patrício, muito ignorante, diz que ela já fez a escolha dela e que no dia seguinte ele vai embora para nunca mais voltar. Sobre os comentários, a Lourdes falou: "Ai, que raiva desse João Miguel com essa branca." Já a Dalva Maria falou: "Sou de Vila Velha, o Rafael tem que ficar com a Fernanda." Já a Brasil falou: "A Francisca era para viver até o final e Rafael com Fernanda juntos." A Sônia falou que a Dona seria uma boa novela para substituir Cuidado com o Anjo. Já a Marilei Wagner falou que a melhor novela seria Sortilégio. Já a Mara falou que é do Belém do Pará. A Vera Lúcia falou: "A Dona é uma novela muito boa." Já a Angel falou: "Eu prefiro a novela Sortilégio, sou Angel e sou da Bahia." Não esquece de deixar o seu nome e a cidade de onde você assiste nossos vídeos, que no próximo vídeo ele aparecerá aqui para você, tá bom? E se possível, não esquece de deixar o seu gostei, de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações, porque só assim o YouTube notificará você todos os dias da sua novela preferida. Tudo começa com um plano diabólico arquitetado pela Isabela, que vai se passar novamente pela Ivete, a irmã da Branca, e planejar outro plano para acabar assim com o João Miguel. E de início, quando o telefone toca, a Balbina vai atender e diz alô. A Isabela, se passando pela amiga da Branca, diz que gostaria de falar com a Branca. A Balbina pergunta quem deseja falar com ela. A Isabela responde que é uma amiga que ligou da outra vez. A Balbina pede um momento e se desloca até o quarto da Branca, bate na porta e pergunta se pode entrar. A Branca diz que sim. Ao entrar, a Balbina diz que tem uma chamada para ela e a Branca pergunta quem é. A Balbina responde que é a amiga dela, a Francesa, a mesma do outro dia, e de início a Branca se recusa a atender. A Balbina fica ali olhando e pergunta se ela vai atender ou não. A Branca diz que sim e pega o telefone. A Balbina sai e fala que depois volta para pegar o telefone. E ao ficar sozinha, a Branca fica sem saber o que fazer naquela situação. E declara que não pode se acovardar e que não pode decepcionar o João Miguel. Mas ela acaba atendendo o telefone e ao atender, a Isabela, que na verdade, como já dito, está se passando pela Francesa, e diz que achava que ela, a Branca, não ia querer atender o telefone e diz que ela sabe muito bem que ela não gosta de esperar e pergunta por que foi que ela demorou tanto a atender. A Branca, se fazendo de desentendida, pergunta quem é. A Isabela pede para que ela não fique se fazendo papel de boba, porque ela sabe muito bem que é a Ivete e que essa noite ela vai ali na casa dela e vai se apoderar do corpo dela e que ela vai fazer tudo o que ela disser. E naquela mesma noite, elas duas vão ali procurar uma vítima. A Branca fica querendo questionar, mas não tem forças, e a Isabela, como já dito, passando pela Ivete, diz que na verdade elas não precisam ir atrás de uma vítima porque elas já têm uma e que se chama João Miguel. A Branca fica chocada sem falar nada e a Isabela pergunta se ela está ouvindo ela. A Branca responde que sim e ainda pergunta o que é que ela quer mais. A Isabela responde que ela, a Branca, vai ter que enfrentar o João Miguel para assim poder acertá-lo, arranhar o seu rosto e matá-lo, e pergunta se ela entendeu. A Branca, por sua vez, fica desesperada e não responde nada. A Isabela diz que ela tem que fazer isso naquela mesma hora e ir procurar ele e fazer exatamente o que ela está mandando. A Isabela fica sem entender porque a Branca não está respondendo e questiona ela, perguntando o que foi que houve e por que ela não responde. A Branca, nesse momento, desliga o telefone na cara da Isabela e deixa a Isabela raivosa. Então a Isabela tenta ligar novamente e a Branca se assusta e solta o telefone na bancada. Ela tenta pegar ele, mas desiste e respira fundo.
Depois a cena vai lá para Malu, que está comemorando com o Ramon o sucesso de mais uma apresentação, e em seguida a Ana Júlia e o Amador chega e parabeniza eles dois. A Ana Júlia pede para que ela, a Malu, escute bem os aplausos e declara que ela estava fantástica. O Amador diz que sim e chama eles para irem agradecer ao público. O Amador pede que eles abram as cortinas e, ao abrir, a Malu e o Ramon cumprimentam a plateia, que estão eufóricos aplaudindo os dois. O Omar aparece lá no fim e sorri para Malu, que retribui. Só que do outro lado, quem está aplaudindo emocionado é alguém que aí sim mexe com o coração da Maluzinha. O Miguel fica com um sorriso que não tem tamanho olhando para a Malu, que aparentemente ela está desconfortável ao ver o Miguel ali. E ele, que não está nem aí, fica olhando para sua amada muito sorridente. A Cecília chega no Patrício, chama ele pelo seu nome e ele, muito grosso como sempre, manda ela dizer o que é. A Cecília diz que é muito doloroso demais esse silêncio, essa situação tão tensa que está existindo entre eles dois. O Patrício diz que sim, mas que ela que mantém essa situação assim. A Cecília retruca e diz que se ele quisesse, essa situação não existiria. O Patrício debocha e pergunta se ele quisesse e pergunta também por que ela acha que tudo depende dele, porque na verdade é a outra pessoa que está causando essa situação desagradável. A Cecília, muito carinhosa, diz que ele não deveria falar assim, porque essa que ele chama de outra pessoa também é filha dele e que ela não tem culpa de nada. O Patrício debocha novamente e pergunta se então a culpa é dele. E pergunta novamente se ele, o Patrício, tem culpa que a Malu seja assim arrogante, mal educada e orgulhosa. E se ele também tem culpa que quando foi lá atrás dela, querendo lhe propor uma aproximação, ela lhe tratou muito mal e que ainda jogou na lama todo o esforço que ele fez. A Cecília diz que ele não tem culpa disso exatamente, mas será que ele pensou por qual razão a Malu é assim com ele e pergunta se ele tem certeza que quando ele foi lá atrás da Malu, ele foi com suficiente ternura, suficiente humildade e amor? O Patrício se revolta e pede para ela não pedir a ele a mais do que ele pode dar. A Cecília pede que então nesse caso ele tem que confiar nela, na Cecília. O Patrício responde que ela conhece ele muito bem e que não é da natureza dele se humilhar para nenhuma menina insolente. A Cecília diz que isso não é humilhação, é entregar ao filho tudo o que ele merece. O Patrício, como você já sabe, tinha dado um ultimato a Cecília dizendo que ela teria que escolher entre a Malu e ele, e depois que a Cecília tenta defender a Malu, o Patrício se levanta revoltado, dá-lhe um grito na Cecília e pede para que ela deixe de rodeio e diga logo qual o dia que ela quer que ele saia daquela casa. A Cecília tenta contornar aquela conversa logo após ficar chocada com o que ouviu, mas o Patrício não deixa ela falar e diz que ela sabe muito bem que se ela trouxesse a Malu para morar ali, ele iria embora, e diz que foi bem claro com ela e falou para ela escolher entre ele e a Malu, e que ele sabe muito bem que ela já escolheu e sabe que ela, a Cecília, prefere a Malu. E declara que muito bem que ela fique com a Malu e pede para que ela não derrame nenhuma lágrima quando ele for embora, porque ela escolheu livremente. A Cecília pede para ele não fazer isso porque ela não quer ter que decidir entre as duas pessoas que ela mais ama na vida. O Patrício, muito ignorante, diz que ela já fez a escolha dela e que no dia seguinte ele vai embora para nunca mais voltar. A Cecília fica implorando ele, mas ele, muito grosso, responde que isso tudo já está decidido e sai, deixando a Cecília chocada.